Olá, meus queridos. Que bom estarmos juntos novamente para o nosso programa Fé e Vida. Nossas reflexões, onde nós clamamos e buscamos este contato, esta conversa com o nosso Deus. Iniciemos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos também a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos no segundo domingo do mês de outubro, mês dedicados às missões. Este ano, especialmente, o Papa Francisco proclamou outubro de 2019 como mês missionário extraordinário, com o objetivo de despertar, em medida maior, a consciência da missão agente e retomar um novo impulso, transformação missionária na vida da pastoral. Trata-se de um acontecimento eclesial de grande importância que abrange todas as conferências episcopais, os membros dos instituídos da vidas consagradas, a Sociedade de Vida Apostólica e a Associação e Movimentos Eclesiais. O Papa, na carta, ele nos pede que a Igreja, que tivesse um tempo extraordinário da missionaridade no mês de outubro de 2019, para comemorar o centenário da promulgação da Carta Apostólica Máximo Illudum do Papa Bento XV, de 30 de novembro de 1919. A clarividência profética da proposta apostólica confundiu-me com, e importante ainda hoje, renovar o compromisso missionário da Igreja, potenciar evangelicamente a sua missão e anunciar, levar ao mundo a salvação de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Que o mês missionário extraordinário se torne uma ocasião de graça intensa e fecunda para promover as iniciativas e intensificar de modo particular a oração da alma da missão. Todos podem e devem participar. E escolheu também como tema batizados e enviados à Igreja de Cristo em missão no mundo. Também, neste mês, devemos rezar, suplicar ao Espírito Santo e a que todos que estão reunidos em Roma, no Sínodo Pan-Amazônica, que estará acontecendo, já está acontecendo, entre os dias 3 ao dia 27 deste mês. Rezemos em prol do Sínodo. E hoje, para a nossa reflexão, nós escolhemos como a temática a fé salva os marginalizados. E eu,
considero um deles. A liturgia de hoje quer nos mostrar que Deus Todo-Poderoso, tem um plano para todos os homens, que quer salvar e quer que todos se salvem, que mudem o seu comportamento, a sua maneira de agir, sem exceção. Nos pede apenas que reconhecemos que tudo é dom e graça dele, Deus, Ele que concede. Se assim procedermos, seremos agraciados com a vida plena, que é a salvação. Hoje somos convidados a refletir sobre 3 aspectos importantes para a nossa caminhada de vida cristã: a fé, o encontro com Deus e como estamos agradecendo a maior ação de graça. Sabemos que é a Santa Eucaristia, a nossa missa, momento em que deliberativo, em que agradecemos a Deus pelo sacrifício de Jesus para a nossa salvação, doação mais completa. Somos, portanto, convidados a proclamar e reconhecer Deus, o único e verdadeiro. Seus prodígios estão sempre se manifestando em nossas vidas e estão às nossas disposições. É fazendo a nossa caminhada cristã que seremos curados das nossas lepras que nos escravizam, que nos marginalizam. Abramos, portanto, o coração, sejamos perseverantes na nossa caminhada de fé. Vejamos então o que o Senhor hoje nos fala. Na primeira leitura, nós lemos, no 2º livro de Reis, nos diz: naqueles dias, Naamã, o sírio, desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. Sua carne se tornou semelhante à de uma criança e ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: agora estou convencido de que não há outro Deus que em toda a terra, senão o Deus de Israel. Por favor, aceite o presente de mim, teu servo. Eliseu respondeu: pela vida do Senhor, a quem sirvo, nada aceitarei. E por mais que Naamã insistia, ficou firme na recusa. Naamã disse então: seja como queres, mas permita que eu, teu servo, me leve daqui uma terra em 2 jumentos. Podem carregar, pois o teu servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor. Palavra do Senhor. Então, meus queridos, nesta primeira leitura, que hoje nós estamos refletindo do livro de Reis, é uma leitura que remonta ao século IX a.C., desse Eliseu, e neste período vivia-se a Samaria, Jerusalém, vivia-se uma questão assim, política muito forte, e muitas vezes muitas invasões aconteciam com esta terra, e por felicidade deste rei, desse Naamã, uma das escravas que era da judia, conhecia o Eliseu, sabia que ele era um mensageiro de Deus, e ela foi vamos dizer assim, raptada e levou-se para a terra da Síria. E lá, o que ela acontece? Ela vendo que esse rei Naamã era um homem que as pessoas gostavam dele e tudo, e ele mais padecia dessa doença, desta lepra. E ela sempre falando com as pessoas com quem convia, com quem vivia,
que lá na terra dela tinha um homem que era mensageiro de Deus e que se ele fizesse, se ele se apresentasse, ele poderia ser curado. E assim ele, com muita dificuldade, no início ele não quis aceitar, até que um belo dia, né, ele faz essa aceitação e junta uma comitiva e vai ao encontro, né, de Eliseu. Quando ele chega na terra, na casa de Eliseu, ele como rei, levando vários dotes, joias, prendas, como se diz assim, né? Se eu conseguir alguma coisa, eu vou retribuí-lo de forma de materialmente, deveria entregar-lhe aquilo, né? Tudo bem, e ele foi. Na hora que ele chega, quando ele chega, ele procura, se apresenta, né? A primeira coisa que ele já recebe, já não é o próprio Eliseu que vem recebê-lo. O Eliseu manda que é um mensageiro e fala assim, olha, o profeta pediu para que você mergulhe, se lave, se purifique nas águas do Rio Jordão. E ele pensa, né, que na leitura de hoje não nos mostra isso. Ele pensa, não, meus rios lá na minha terra, rios famosos, será que eu vou sair dessa distância toda para vir mergulhar nesse riozinho aqui tudo? E se faz totalmente, né, que não aceita aquela proposição de Eliseu e tenta regressar. Aí os seus amigos, né, os seus súditos que gostavam muito dele, falaram, não, vai lá, não custa, você vai conseguir. Ele vai, e aí ele começa, faz o primeiro mergulho, faz o segundo mergulho, e aí a gente tem que ver o significado. O primeiro, obediência, né? Mostrar o significado da obediência, depois nos ver o que é o nosso trabalho, aquilo que a gente faz, que nós temos que fazer, mostrar aquilo que é Deus. Não é a água do rio que tem esse poder milagroso, mas ela traz uma simbologia muito forte que para nós, né, quando nós das nossas lepras, das nossas mágoas, dos nossos pecados, quando nós somos batizados, nós somos purificados, nós nos tornamos imaculados, sem mancha, sem pecado, sem marca alguma, onde nós temos esse acesso diretamente com Deus. E assim, ele foi procedendo a primeira, segunda, terceira, na hora que chega, quer dizer, na sétima, quando ele mergulha, quando ele olha para a sua pele, e a própria palavra nos mostra que ele estava com uma pele nova, como uma pele de criança. Aí vem ele acredita, né? Professa, acredita, procura o Eliseu para tentar compartilhar, né, devolver as coisas materiais. E para nós, muitas vezes, os carismas que nós recebemos, nós como os anunciadores, nós como mensageiros, nós como discípulos nesse mês das missões, os carismas, os dons que o próprio Deus nos concede, são meios para que nós possamos fazer o bem para as outras pessoas. E esse bem, esses benefícios que é feito de maneira gratuita, é de graça, é dom de Deus, é Ele que nos concede. E assim, ele reconhece, só há um verdadeiro Deus, é o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, é o Deus de Israel. Este que é o verdadeiro Deus. Aí, como ele não consegue, né, como se diz, pagar, retribuir dessa forma material, ele pede uma coisa, como se pudesse levar parte daquela terra para que ele fizesse o holocausto, para que ele pudesse oferecer os bens a Deus, né, os louvores. Ele pede para que levasse um pouco de terra no lombo das dois jumentos, que fossem, das mulas, né, que fossem capazes de carregar. E assim lá ele faria que como se fosse um templo. Assim nós também, quantas e quantas vezes nós nas nossas casas, nós temos o nosso cantinho, sabemos que Deus não tem espaço para ele ocupar, mas nós temos o nosso cantinho, onde nós fazemos as nossas orações, as nossas súplicas, e Ele levou manifestando que este Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, é o Deus de Jesus Cristo. Por isso que nos Salmos de hoje, né, aí a gente vai ver que o interesse de Deus, principal coisa, o interesse de Deus,
a proposta que ele nos faz, que nós o reconhecemos como Senhor e Deus, e a nossa mudança, a nossa conversão. E aí a gente vai ver que a cura, ela tem um âmbito duplo, na alma e no corpo, ela nos transforma. Por isso, né, que nos salmos de hoje a gente tem no refrão, no Salmo 97, onde ele diz: o Senhor fez conhecer a salvação às nações e revelou sua justiça. O que Deus deseja da nossa parte é cantar um canto novo, é o nosso renovar, é a nossa conversão, é a nossa adesão ao seu projeto de vida, vida nova. Portanto, todos nós somos convidados a anunciar aos confins do universo a salvação que o Senhor veio nos conceder. Essa é a nossa missão. Por isto que hoje nós, no nosso Evangelho, nós ouviremos no Evangelho de São Lucas: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de São Lucas. Glória a vós, Senhor. O Evangelho nos diz: aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos o viram, vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus e, com o rosto por terra, lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Então, meus queridos, nós estamos nessa caminhada, né, do nosso ano litúrgico, já prestes, né, a chegar ao seu final. Também nós estamos acompanhando esta catequese de Jesus, Jesus na sua caminhada, nesta sua viagem, rumo a Jerusalém. E em Jerusalém, esta consumação do projeto de Deus, a obediência. E aí a gente percebe que durante esse período, nessa caminhada, Jesus, o maior dos catequistas, vem ensinando aos seus discípulos, vem ensinando a todos os povos, aqueles que a ele recorriam. E aí a gente percebe que hoje, neste dia, a gente vê este fato, este acontecimento, Jesus nessa caminhada. A gente começa a perceber que nesta caminhada, Samaria e Galileia, os samaritanos eram pessoas, né, que há muito tempo, desde 721, tinha uma divergência política, uma divergência teológica, né, muitas vezes assim, de condições morais. Fizeram até um outro tempo, né, Grazaim, depois Jerusalém, tentando partir uma religião, fazendo como se fosse um cisma, uma divisão. E esta, vamos falar assim, esta hostilidade entre os judeus e os samaritanos, ela estava perdurando há muito tempo, há muitos anos. E uma coisa comum interessante, que nós percebemos nesta palavra de hoje, que ao mesmo tempo, né, que eles eram divergentes, mas na marginalização, no sofrimento, na angústia, isso é superado. Então ali estavam juntos, os judeus juntamente com o samaritano. E logo este samaritano, é ele que vem nos dar, é ele que fica sendo o protagonista dessa colocação de Jesus hoje. Onde Jesus ressalta para todos nós que é na nossa caminhada, é no nosso dia a dia, é na nossa luta, na nossa adesão, na nossa força de vontade, na nossa obediência, que nós
conseguimos as nossas curas, os nossos prodígios, e hoje, como especificado, a lepra. Essa lepra que marginalizava, que marginaliza, hoje também nós temos também tantos, leprosos no cotidiano. São os divorciados, são os idosos, são os moradores de ruas, são os homossexuais. Quantas e quantas vezes uma sociedade, um grupo, faz essa segregação, essa separação das pessoas. E aí nós percebemos que este fato, deste milagre, desse prodígio, ele acontece na nossa vida, na vida de todas as pessoas, assim como aconteceu na vida desses leprosos. Não foi num toque de mágica. Jesus não desrespeitou a lei, nem a lei de Deus, nem a lei dos homens. Manteve-se à distância, desde o Levítico, que aquele que sofria dessa doença por contágio não poderia ficar perto das outras pessoas, porque muitas vezes o costume de alimentação, por exemplo, era uma panela ou um prato, uma família, todo mundo comia na mesma vasilha, e aí poderia acontecer essa contaminação. E quem tinha o poder, vamos falar assim, de dar alta desse convívio, fazer reinserção dessa pessoa, era o sacerdote. Então Jesus, o que Jesus faz? Pede para que eles caminhem e vão até o sacerdote. E durante essa caminhada, essa adesão, essa vontade, essa fé, essa perseverança, eles começam a perceber que eles estavam sendo curados. Mais um, o samaritano. Este reconheceu e voltou. Ajoelhou aos pés de Jesus, agradeceu a Jesus pelo fato ocorrido. E aqui nós podemos perceber muitas vezes a ingratidão de quantos e quantos prodígios recebemos de Deus e não agradecemos a Deus. Quantas e quantas pessoas hoje acorrem à religião, buscam um Deus simplesmente para uma cura, não para a salvação. E Jesus fala: levanta-te, a sua fé te salvou. Nós temos que buscar a nossa salvação. Então hoje, com essa palavra, nós podemos ver o que? Aquilo que São Paulo hoje nos mostra na segunda leitura, esta perseverança, essa força, onde São Paulo mostra para Timóteo. Então nós veremos na segunda leitura, quando ele diz assim: caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da dependência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por ele estou sofrendo até as últimas consequências e como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada, ela não fica presa. Coisas pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação. Jesus, com a glória eterna, merece a fé. Esta palavra que ele, morrendo com ele, viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negarmos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Palavra do Senhor. Então a gente já percebe, nessa exortação de São Paulo a seu filho espiritual Timóteo, onde ele mostra nesse testamento de São Paulo, que vem nos dar, evidencia que todos nós devemos ter essa fé, essa permanência em Cristo. Aí ele começa a mostrar esta comparação que ele faz do soldado, do atleta, do agricultor. Todo aquele que empenha, que trabalha, ele colhe os frutos. Assim também a nossa perseverança, a nossa luta na vivência da palavra de Deus. Aí ele cita esse hino mais bonito: se com Cristo morremos, com Cristo ressuscitaremos. Se com Cristo viveremos, herdaremos a glória dos céus. Agora a coisa que é mais bonita: se nós formos infiéis, com Deus ele continua fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Olha que bonito
bonito, que confiança. É isso que nos propõe, nos dá essa verdade para que nós possamos cada vez mais seguir em marcha, em rumo à nossa salvação. Estar em Cristo é perseverar, é morrer, é viver, é reinar. Com Ele morremos, então com Ele ressuscitaremos. Que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça, nos dê essa graça, este dom, de cada vez mais nós, pela fé, possamos testemunhar a nossa fidelidade a esse nosso Deus. Que Deus nos abençoe e a nossa perseverança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.